No capítulo agitado do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, onde o vai-vem de viajantes ecoa como as ondas de Copacabana, um dia aparentemente comum se transformava no palco de um confronto memorável. Roberto Carlos, o lendário lateral esquerdo brasileiro, cuja curva impossível nos chutes de falta ainda vive na memória de milhões, não era apenas um ícone do futebol. Sob a fachada de um homem simples, com uma camiseta preta, jeans desbotados e um boné puxado sobre os olhos, ele carregava um segredo. Era um agente especial do FBI, treinado para missões de alto risco e operações sigilosas. Aos 50 anos, Roberto havia trocado os gramados por um mundo de intrigas internacionais. Mas a disciplina que o levou a conquistar Copas do Mundo permanecia intacta. Ele estava no balcão de check-in, pronto para embarcar em um voo para Brasília, onde participaria de uma conferência ultra-secreta sobre segurança global. O galeão, com suas luzes brilhantes e anúncios incessantes pelos alto-falantes, pulsava com a energia carioca uma mistura de pressa, calor humano e o caos organizado que só o Brasil conhece. Roberto, com sua mala de rodinhas, observava o movimento com um olhar atento, como fazia nos tempos de zagueiro, sempre antecipando o próximo lance. Ele gostava dessa vibração. Lembrava-lhe os dias em que entrava no Maracanã sob os gritos da torcida. Hoje, porém, ele queria apenas passar pelo processo sem complicações, entregar o passaporte, pegar o cartão de embarque e relaxar antes do voo. No balcão, Sofia, uma jovem funcionária da companhia aérea com um sorriso acolhedor, digitava rapidamente enquanto verificava os documentos. Brasília, senhor? Viagem a trabalho? Ela perguntou, com a simpatia típica de quem lida com o público carioca. Roberto assentiu, entregando o passaporte. Sim, conferência importante, respondeu, mantendo a voz baixa, mas com um toque de carisma que fazia as pessoas se sentirem à vontade. Tudo corria bem. O processo era rotina, até que uma sombra se aproximou. Paulo Mendes, um policial do aeroporto, caminhava com o peito estufado, o cinto carregado de equipamentos tilintando a cada passo. Paulo era conhecido entre os colegas por seu temperamento difícil e por sua obsessão em manter a ordem. Com cabelo grisalho, olhos semicerrados e uma postura que gritava autoridade, ele se via como o guardião supremo do galeão. Para ele, cada passageiro era uma potencial ameaça, e ele tinha um talento especial para escolher alvos com base em preconceitos que nem ele mesmo admitia. Quando seus olhos pousaram em Roberto, algo o incomodou. Talvez fosse a tranquilidade do ex-jogador, a maneira como ele se movia com confiança sem arrogância, ou talvez fosse simplesmente o fato de Roberto não se encaixar no estereótipo que Paulo imaginava para um homem de negócios indo a Brasília. Ei, você aí, documentos! Exclamou Paulo, apontando para Roberto com um gesto brusco. Sofia, que ainda segurava o passaporte de Roberto, hesitou, confusa. Senhor, já verifiquei tudo, disse ela, tentando manter o tom profissional. Mas Paulo a ignorou, cruzando os braços e fixando Roberto com um olhar que misturava suspeita e desdém. Roberto, sem se alterar, puxou o passaporte do balcão e, com um movimento calmo, tirou do bolso interno do casaco sua credencial do FBI, um cartão preto com letras douradas que reluziam sob as luzes fluorescentes do terminal. Sou agente especial do FBI. Aqui estão meus documentos, disse, com a mesma firmeza que usava para orientar a defesa do Real Madrid. Sua voz era serena, mas carregava uma autoridade natural, forjada em anos de liderança nos campos e em operações secretas. Paulo pegou a credencial, examinando-a com um franzir de senho. Ele virou o cartão, como se procurasse um defeito, e soltou um riso sarcástico. Agente do FBI? Você? Não parece, disse, com um tom que destilava preconceito. Roberto sentiu o peso daquelas palavras. Não era a primeira vez que enfrentava esse tipo de julgamento. Crescer nas ruas de São Paulo, onde meninos como ele eram vistos como improváveis de chegar longe, o havia preparado para olhares assim. Mas agora, com uma carreira que incluía taças, medalhas e um distintivo do FBI, ele não podia deixar de sentir uma pontada de indignação. Ainda assim, manteve o controle, como fazia quando enfrentava provocações em clássicos contra o Corinthians. Se precisar, pode confirmar com o FBI. O número de contato está na credencial, respondeu com um leve sorriso, tentando desarmar a tensão. Mas Paulo não estava interessado em desarmar nada. Ele parecia gostar do confronto, como se cada pergunta agressiva fosse uma forma de afirmar seu poder. Brasília, é? Para quê? Que tipo de conferência um cara como você vai fazer lá? Perguntou, com um tom que sugeria que Roberto estava inventando a história. A insinuação era clara.
e o subtexto racial não passava despercebido. Roberto, porém, não mordeu a isca. Conferência de Segurança Nacional. Trabalho oficial, respondeu, mantendo a resposta curta, mas seus olhos agora fixos em Paulo como se o desafiasse a continuar. O policial, ao invés de seguir o protocolo e verificar a credencial, deu um passo à frente, apontando para a mala de Roberto. Abra isso. E quero ver tudo o que tem no seu bolso também, ordenou, com uma autoridade exagerada. Sofia, no balcão, trocou um olhar preocupado com outro funcionário, mas não ousou intervir diretamente. A situação começava a atrair atenção. Alguns passageiros na fila desaceleraram, curiosos, enquanto outros cochichavam, tentando entender o que estava acontecendo. Roberto suspirou internamente. Ele sabia que esse tipo de situação não era apenas sobre segurança. Era pessoal. Ele já havia lidado com preconceitos antes na Europa, onde às vezes era tratado como apenas um jogador sul-americano, ou mesmo no Brasil, onde sua pele morena e origem humilde ainda geravam olhares desconfiados em certos ambientes. Mas no Galeão, um lugar que ele considerava um símbolo do orgulho brasileiro, a sensação era ainda mais amarga. Ele abriu a mala calmamente, mostrando o conteúdo. Algumas roupas, um laptop, documentos. Paulo revistou tudo com uma lentidão deliberada, como se esperasse encontrar algo incriminador. Isso é tudo? Nada mais? Perguntou, com um tom que sugeria que Roberto estava escondendo algo. Nada mais, respondeu Roberto, cruzando os braços, a paciência começando a se esgotar. Nesse momento, uma nova figura entrou em cena. Ana Clara, uma comissária de bordo da companhia aérea, passava pelo terminal quando notou a confusão. Ana era uma carioca típica extrovertida, calorosa, mas com um senso aguçado de justiça. Ela já havia encontrado Roberto em um evento de caridade organizado por ex-jogadores, onde ele distribuíra bolas de futebol para crianças de comunidades carentes. Reconhecendo-o imediatamente, ela se aproximou, com um sorriso que tentava aliviar a tensão. Senhor Mendes, com todo respeito, esse é o Roberto Carlos. Ele é um passageiro importante, um VIP da companhia, disse, com uma mistura de firmeza e diplomacia. Paulo, no entanto, não se impressionou. VIP ou não, aqui quem manda sou eu. Ele vai passar por uma verificação completa. Retrucou, com um tom que beirava a grosseria. Ana Clara franziu a testa, mas percebeu que insistir só pioraria as coisas. Ela lançou um olhar de apoio a Roberto, como quem diz aguente firme, e se afastou para chamar um supervisor. Roberto, enquanto isso, tentava manter a calma. Ele pensava nos conselhos de sua mãe, Dona Vera, que sempre dizia: Filho, nunca abaixe a cabeça, mas nunca perca a classe. Ele se lembrava de como ela, uma costureira que criara 4 filhos sozinha, o ensinara a enfrentar o mundo com dignidade. Aquela lição o guiara nos campos quando enfrentava vaias ou provocações, e agora o sustentava no galeão enquanto Paulo tentava humilhá-lo. Ele sabia que explodir não resolveria nada. Precisava jogar esse jogo com inteligência. A tensão no ar era palpável. Outros passageiros começavam a se aglomerar, alguns tirando fotos discretamente com os celulares. Roberto, percebendo os olhares, ajustou o boné, tentando manter a compostura. Ele não queria ser o centro de um espetáculo, mas também não ia ceder à intimidação. Paulo, por sua vez, parecia se alimentar da atenção. Ele pegou a credencial do FBI novamente, examinando-a como se fosse um objeto falso comprado na rua. Isso aqui não prova nada. Qualquer um pode fazer uma carteirinha dessas, disse com um sorrisinho de canto de boca. Roberto ergueu uma sobrancelha. Então faça a ligação. Confirme com o FBI. Estou esperando, respondeu, com um tom que misturava paciência e desafio. Paulo hesitou por um momento, como se não esperasse tamanha serenidade. Ele estava acostumado a ver passageiros nervosos, gaguejando ou implorando para serem liberados. A calma de Roberto o desconcertava, e isso só o irritava mais. Você vai esperar aqui até eu terminar, disse Paulo, apontando para uma área isolada ao lado do balcão de segurança. Vamos fazer uma verificação completa. Roberto seguiu as instruções arrastando a mala para o canto indicado. Ele sentou-se em uma cadeira de metal, as mãos cruzadas sobre os joelhos, o rosto impassível. Por dentro, porém, ele sentia o sangue pulsar. Não era medo, mas uma mistura de frustração e determinação. Ele pensava em todas as vezes que teve que provar seu valor nos testes para o Palmeiras, quando era apenas um garoto magrelo, na Europa, quando jornalistas duvidavam de um brasileiro na defesa, e agora, como um agente do FBI,
onde sua competência ainda era questionada por causa da cor da pele ou da origem. O galeão, que deveria ser um símbolo de conexão e hospitalidade, estava se tornando o palco de uma injustiça que ele não podia ignorar. Enquanto Roberto aguardava, Ana Clara voltou, acompanhada de um supervisor da companhia aérea, um homem chamado Rafael, com uma expressão séria. Senhor Mendes, podemos resolver isso rapidamente? O voo do passageiro está prestes a embarcar, disse Rafael, tentando manter a neutralidade. Paulo, no entanto, não cedeu. Segurança vem primeiro. Ele fica até eu liberar, respondeu, com uma arrogância que fez Rafael suspirar. Ana Clara, percebendo que a situação não se resolveria ali, discretamente enviou uma mensagem para a equipe do portão de embarque, pedindo que segurassem o voo por alguns minutos. Nesse interim, outro personagem entrou na história. Mateus, um jovem engenheiro que estava na fila de segurança, observava tudo com crescente indignação. Mateus crescera idolatrando Roberto, tendo assistido a seus jogos na TV com o pai, um torcedor fanático do Botafogo. Ele não podia acreditar que o homem que inspirara gerações estava sendo tratado como um suspeito qualquer. Aproveitando um momento de distração de Paulo, Mateus se aproximou de Ana Clara e sussurrou: Eu posso falar com o pessoal do portão. Esse é o Roberto Carlos. Ele não pode perder o voo. Ana Clara assentiu, grata pela iniciativa. Mateus correu para o balcão de informações, explicando a situação para uma funcionária. É o Roberto Carlos, o jogador. Ele está sendo segurado sem motivo. Vocês podem avisar o portão? A funcionária, uma fã de futebol, arregalou os olhos e imediatamente fez uma ligação. Enquanto isso, Paulo continuava sua cruzada pessoal contra Roberto. Ele voltou com um scanner portátil, exigindo que Roberto passasse todos os pertences por uma nova verificação. Levante-se. Vamos checar tudo de novo. Ordenou, com um tom que deixava claro que estava gostando do poder que exercia. Roberto obedeceu, mas agora seus movimentos eram mais lentos, deliberados, como se estivesse dando a Paulo a chance de perceber o erro que cometia. Ele colocou o laptop, o celular e até o cinto na bandeja, sem dizer uma palavra. Paulo, porém, não encontrava nada fora do comum, o que só aumentava sua frustração. Ele queria que Roberto mostrasse nervosismo, que desse algum sinal de culpa, mas o ex-jogador permanecia imperturbável, como se estivesse esperando o apito final de uma partida. A essa altura, o relógio corria contra Roberto. Ele olhou para o painel de embarque, que já indicava última chamada para o voo a Brasília. Ele sabia que, se perdesse esse voo, atrasaria toda a agenda da conferência, algo que o FBI não veria com bons olhos. Mas ele também sabia que ceder à pressão de Paulo seria como admitir derrota. Ele respirou fundo, lembrando-se de um momento crucial em sua carreira, a final da Copa de 2002, quando enfrentou a Alemanha sob uma pressão esmagadora. Naquele dia, ele não recuou, e hoje não seria diferente. Finalmente, Ana Clara e Mateus conseguiram uma pequena vitória. A equipe do portão de embarque, informada da situação, concordou em segurar o voo por mais 5 minutos. Rafael, o supervisor, voltou ao local e, com um tom mais firme, disse a Paulo: Senhor Mendes, a companhia precisa liberar esse passageiro. Ele já passou por todos os procedimentos padrões. Há alguma irregularidade real aqui? Paulo, sentindo o cerco se fechar, hesitou. Ele sabia que não tinha nada concreto contra Roberto, mas seu orgulho o impedia de recuar. Estou esperando uma confirmação, mentiu, apontando para o rádio no cinto, como se estivesse em contato com alguém. Roberto, percebendo a jogada, decidiu intervir. Se é confirmação que você quer, use o número da credencial. Ligue agora, disse, com um tom que não deixava espaço para desculpas. Paulo, encurralado, pegou o rádio, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, Ana Clara interrompeu. Senhor Mendes, o portão está esperando. Se não há nada errado, ele precisa ir agora, disse, com uma autoridade que surpreendeu até ela mesma. Mateus, que havia voltado ao local, acrescentou: É o Roberto Carlos, cara. Para com isso. A menção ao nome famoso fez alguns passageiros próximos rirem. E Paulo, pela primeira vez, pareceu desconfortável. Ele olhou ao redor, percebendo os olhares de reprovação. Com um grunhido, ele jogou a credencial de volta para Roberto. Tudo bem, pode ir, mas isso não acabou, disse com uma raiva mal disfarçada. Roberto pegou seus pertences, ajustou o boné e lançou um último olhar para Paulo, um olhar que dizia mais do que palavras. Ele agradeceu rapidamente a Ana Clara e Mateus, prometendo retribuir o favor, e correu para o portão de embarque. Quando finalmente se sentou no avião,
Com o coração ainda acelerado, ele sentiu uma mistura de alívio e indignação. O voo decolou e, enquanto o rio ficava para trás, Roberto abriu seu laptop. Ele começou a escrever um e-mail detalhado, não apenas para a administração do Galeão, mas também para seus contatos no FBI. Ele sabia que o que acontecera não era apenas um incidente isolado. Era um reflexo de algo maior, algo que ele, como brasileiro, como negro, como agente, não podia deixar passar. Ele pensava em sua trajetória das ruas de São Paulo aos estádios do mundo, e agora às salas secretas do FBI. Cada passo fora uma batalha contra o preconceito, e essa batalha no Galeão seria mais uma. Ele fechou os olhos por um momento, ouvindo o ronco dos motores, e prometeu a si mesmo que Paulo Mendes aprenderia uma lição, não por vingança, mas por justiça. O voo para Brasília era apenas o começo de uma partida que Roberto estava determinado a vencer. Enquanto o avião cruzava os céus em direção a Brasília, Roberto Carlos olhava pela janela. A paisagem de nuvens brancas iluminadas pelo sol contrastando com a tempestade de pensamentos em sua mente. O confronto com Paulo Mendes no Aeroporto Internacional do Galeão não era apenas uma afronta pessoal. Era um lembrete amargo de que, mesmo com uma carreira de glórias no futebol e uma posição de prestígio no FBI, ele ainda podia ser reduzido a estereótipos por causa da cor de sua pele ou de sua origem humilde. Ele respirou fundo, ajustando-se no assento, e abriu seu laptop. O e-mail que começara a escrever no terminal agora ganhava forma, cada palavra cuidadosamente escolhida para descrever o ocorrido. A hostilidade de Paulo, a recusa em aceitar sua credencial do FBI, o tom preconceituoso que permeava cada pergunta. Mas Roberto sabia que não bastava apenas relatar. Ele precisava garantir que o incidente tivesse consequências. Ele enviou o e-mail para a administração do Galeão, com cópia para seus superiores no FBI, pedindo uma investigação formal. Enquanto o avião descia para o pouso, ele sentiu uma determinação renovada. Ele não era apenas um ex-jogador ou um agente, era um símbolo de resistência, e essa batalha no Galeão seria mais uma prova de sua força. Em Brasília, Roberto mergulhou na Conferência de Segurança Global com a mesma intensidade que trazia para os gramados. A sala de reuniões, localizada em um edifício discreto com vista para a esplanada dos ministérios, estava repleta de delegados internacionais, analistas de inteligência e representantes de agências de segurança. Roberto apresentou um relatório sobre ameaças cibernéticas emergentes, sua voz firme, ecoando com a autoridade de alguém que já liderara equipes em campos e operações secretas. Ele respondia a perguntas com precisão, coordenava discussões entre agências e propunha estratégias para colaboração transnacional. Mas nos momentos de pausa, quando tomava um café ou revisava anotações, sua mente voltava ao Galeão. Ele pensava em Ana Clara, a comissária que o defendera, e em Mateus, o jovem engenheiro que agira por instinto para ajudá-lo. Eles eram aliados improváveis, mas sua solidariedade reacendia sua fé na humanidade. Durante o intervalo, ele recebeu uma mensagem de Ana Clara. Senhor Roberto, falei com meu supervisor sobre o Mendes. Eles estão levando a sério. Querem seu depoimento. Roberto sorriu, agradecendo mentalmente a coragem dela. Ele respondeu rapidamente, prometendo colaborar. Mas seu foco agora era a conferência. Ele sabia que, para fazer justiça, precisaria equilibrar suas responsabilidades no FBI com a luta que se desenhava no Rio. No Galeão, a queixa de Roberto chegou como uma bomba à mesa de Isabela Torres, a diretora de segurança do aeroporto. Isabela, uma mulher de meia idade com uma reputação de rigor e justiça, leu o e-mail com atenção, franzindo a testa a cada linha. O nome Roberto Carlos já era suficiente para chamar atenção, mas a menção ao FBI e as acusações de preconceito racial contra um de seus oficiais tornavam o caso explosivo. O Galeão era o principal portal internacional do Brasil, um símbolo de modernidade e hospitalidade carioca, e um escândalo como esse poderia manchar sua imagem global. Isabela convocou sua equipe de assuntos internos para uma reunião de emergência. Quero tudo sobre esse Paulo Mendes, ordenou, batendo os dedos na mesa. Câmeras, relatórios, testemunhas. Não vamos varrer isso para debaixo do tapete. Seu vice, Eduardo Lima, um homem calmo, mas meticuloso, assentiu e começou a organizar a investigação. Ele sabia que Paulo era um problema conhecido, suas atitudes agressivas já haviam gerado queixas, mas a falta de provas concretas ou a relutância da gerência em agir sempre o protegeram. Desta vez, porém, a pressão vinha de cima, e o envolvimento do FBI significava que não havia margem para erros. A investigação começou com a análise das câmeras de segurança do terminal. As imagens eram claras.
Paulo abordando Roberto com uma postura intimidadora, ignorando a credencial do FBI, revistando sua mala com uma lentidão provocadora. Enquanto outros passageiros passavam rapidamente pelo controle, Paulo dedicava uma atenção desproporcional a Roberto, suas expressões e gestos carregados de desdém. Ana Clara, chamada para depor, descreveu a cena com detalhes vívidos. Ele estava claramente querendo humilhar o Sr. Roberto, disse ela com a franqueza de quem não temia represálias. Eu conheço o Roberto de um evento beneficente. Ele é uma pessoa respeitosa, e o Mendes o tratou como se fosse um criminoso. Mateus, o engenheiro, também foi entrevistado. Ele relatou como viu a situação se desenrolar e decidiu agir porque não podia deixar o Roberto Carlos ser tratado assim. Suas palavras, carregadas de admiração pelo ídolo, emocionaram os investigadores. Até Rafael, o supervisor da companhia aérea, confirmou que Paulo ignorou seus apelos para liberar Roberto, mesmo após a confirmação de que ele era um passageiro prioritário. Enquanto isso, Roberto, em Brasília, recebia atualizações sobre a investigação. Ele mantinha contato com Ana Clara, que se tornara uma aliada inesperada, e com seus colegas do FBI, que garantiram apoio logístico para pressionar o Galeão. Em uma noite, após um longo dia de reuniões, ele se sentou em seu quarto de hotel e refletiu sobre o impacto do incidente. Ele pensava em sua infância em São Paulo, nas ruas de terra onde jogava bola descalço, sonhando com o Maracanã. Ele pensava em sua mãe, Dona Vera, que trabalhava até tarde para sustentar, Lu sempre dizendo: "Você é maior que qualquer obstáculo, meu filho." Aquelas palavras o sustentavam agora, enquanto ele decidia transformar o incidente em algo maior, uma luta não apenas por si, mas por todos que enfrentavam preconceitos em silêncio. Ele pegou o telefone e ligou para seu mentor no FBI, o agente sênior Michael Brooks, que o recrutara anos atrás. "Mike, quero que isso vá até o fim", disse Roberto. "Não é só sobre mim. É sobre o sistema." Michael, com sua voz grave, respondeu: "Você tem meu apoio, Roberto. Vamos garantir que esse cara pague o preço. E que o Galeão mude." No Galeão, a investigação ganhava força. Eduardo, o vice de Isabela, descobriu um padrão perturbador nos registros de Paulo. Nos últimos 2 anos, ele havia sinalizado um número desproporcional de passageiros negros ou de origem humilde para verificações adicionais, muitas vezes sem justificativa documentada. Havia queixas antigas de viajantes, uma mãe solteira que disse ter sido humilhada na frente dos filhos, um estudante universitário que foi revistado por parecer suspeito, mas todas foram arquivadas por falta de ação da gerência. Um colega de Paulo, sob anonimato, admitiu que ele tinha um problema com certos tipos de passageiros, mas o medo de represálias o impedira de denunciar. As evidências se acumulavam e Isabela sentia o peso da responsabilidade. Ela sabia que o Galeão precisava mudar, não apenas para evitar um escândalo, mas para cumprir sua promessa de ser um espaço acolhedor para todos. Paulo, enquanto isso, começava a sentir o cerco se fechar. Ele foi chamado para uma reunião com Isabela e Eduardo, onde foi confrontado com as imagens das câmeras e os depoimentos. "Você tem algo a dizer sobre isso, Mendes?" perguntou Isabela, com um tom que não escondia sua decepção. Paulo, fiel à sua arrogância, tentou se defender. "Eu só estava fazendo o meu trabalho. Esse cara não parecia agente do FBI. Como eu ia saber?" Sua voz tremia, mas ele mantinha o queixo erguido, como se ainda acreditasse que poderia escapar. Isabela, porém, não estava convencida. "Você ignorou uma credencial oficial, desrespeitou um passageiro sem motivo e atrasou um voo. Isso não é fazer seu trabalho. Isso é abuso de poder", retrucou ela. Paulo foi suspenso imediatamente, com uma audiência disciplinar marcada para a semana seguinte. Ele saiu do escritório furioso, murmurando para si mesmo que todo mundo estava contra ele, mas pela primeira vez, ele sentia um frio na espinha. Ele sabia que o nome Roberto Carlos e a involvement do FBI tornavam esse caso diferente de qualquer outro. A audiência disciplinar foi um momento decisivo, realizada em uma sala de conferências austera no Galeão, com a presença de Isabela, Eduardo, representantes do sindicato e um advogado. O processo foi conduzido com rigor. Roberto não compareceu pessoalmente, mas enviou uma declaração escrita, lida em voz alta por Eduardo. "Fui tratado com desrespeito e suspeita, não por algo que fiz, mas por quem Paulo Mendes achava que eu era. Suas ações refletem um preconceito que não pode ser tolerado em um lugar como o Galeão", dizia o texto. As imagens das câmeras foram exibidas, mostrando a agressividade de Paulo, e os depoimentos de Ana Clara, Mateus e Rafael
reforçaram a narrativa. O advogado de Paulo tentou argumentar que ele apenas seguia protocolos de segurança, mas as evidências eram esmagadoras. Após horas de deliberação, o painel anunciou sua decisão. Paulo Mendes seria demitido por má conduta grave. Além disso, o caso seria encaminhado ao Ministério Público para avaliar possíveis violações de direitos civis. Paulo, que entrara na sala com um ar de desafio, desmoronou na cadeira, o rosto pálido. Ele tentou protestar, mas seguranças o escoltaram para fora, sua placa confiscada. Ele deixou o Galeão como um homem derrotado, sua carreira em ruínas. A notícia da demissão de Paulo se espalhou rapidamente. Jornais locais publicaram manchetes como "Policial do Galeão demitido após confronto com Roberto Carlos", e as redes sociais explodiram com debates. Alguns defendiam Paulo, alegando que ele só fazia seu trabalho, mas a maioria celebrava a justiça, vendo o caso como um marco contra o preconceito. Roberto, de volta ao Rio após a conferência, recebeu uma ligação de Isabela. "Senhor Carlos, quero garantir que isso não se repetirá. Estamos implementando mudanças", disse ela com um tom de sincera determinação. Roberto agradeceu, mas pediu que as mudanças fossem além de promessas. "Quero que o Galeão seja um lugar onde ninguém se sinta humilhado", respondeu ele. As mudanças começaram a tomar forma. Isabela lançou um programa de treinamento obrigatório para todos os seguranças do Galeão, focado em reconhecer e combater preconceitos. Oficiais passaram por simulações de situações reais, aprendendo a lidar com passageiros de forma respeitosa. Um novo sistema de monitoramento foi implementado, exigindo justificativas detalhadas para qualquer verificação adicional, com dados analisados regularmente para detectar padrões de discriminação. Ana Clara, por sua coragem, foi promovida a supervisora de atendimento, enquanto Mateus recebeu um convite para um evento beneficente organizado por Roberto, onde os dois trocaram histórias sobre futebol e justiça. Roberto, por sua vez, transformou o incidente em um catalisador para mudanças maiores. Ele começou a falar em fóruns sobre igualdade e direitos, compartilhando sua experiência no Galeão. Em um evento em São Paulo, diante de uma plateia de jovens ativistas, ele disse: "Eu enfrentei zagueiros, torcidas hostis e missões perigosas. Mas o maior desafio é lutar contra a injustiça que ainda vive entre nós." Suas palavras ecoaram, inspirando estudantes, advogados e até policiais a repensarem suas atitudes. Ele foi convidado a dar uma palestra em uma universidade, onde discutiu como políticas institucionais podem prevenir abusos de poder. "Não é sobre punir um homem", explicou ele. "É sobre construir um sistema que não permita que homens como ele prosperem." Enquanto isso, Paulo Mendes enfrentava as consequências de seus atos. Sem emprego, ele lutava para encontrar trabalho, pois sua demissão por má conduta o marcava em qualquer verificação de antecedentes. Uma ação civil movida pelo Ministério Público o obrigou a pagar uma indenização, esgotando suas economias. Ele se isolou em um pequeno apartamento na periferia do Rio, amargurado, culpando Roberto por sua queda. Amigos que antes o admiravam por sua dureza se afastaram e ele se viu sozinho, preso em um ciclo de raiva e arrependimento. Ele nunca pediu desculpas, nunca reconheceu o impacto de suas ações, mas o peso da realidade o consumia. No Galeão, o caso de Roberto tornou-se uma lenda entre os funcionários. Seguranças novatos ouviam a história como um conto de advertência. Faça seu trabalho, mas faça direito. O aeroporto, sob a liderança de Isabela, começou a coletar dados sobre interações de segurança, compartilhando relatórios com um comitê civil para garantir transparência. O impacto se espalhou para outros aeroportos brasileiros que adotaram medidas semelhantes. Roberto, enquanto continuava suas missões no FBI, sentia uma satisfação tranquila. Ele sabia que a luta contra o preconceito era longa, mas cada passo contava. Ele pensava em Dona Vera, que o criara com amor e força, e em cada brasileiro que, como ele, enfrentava barreiras invisíveis. Ele havia vencido no Galeão, não apenas por si, mas por todos eles. De volta ao seu dia a dia, Roberto liderava operações do FBI com a mesma paixão que trazia para o futebol. Ele treinava novos agentes, enfatizando a importância da empatia na aplicação da lei. Em momentos de silêncio, ele refletia sobre o Galeão e sorria. Ele havia transformado um momento de humilhação em um marco de mudança, provando que, assim como seus chutes impossíveis, ele podia dobrar as regras do jogo não para vencer, mas para fazer justiça. E em algum lugar ele sabia que Dona Vera estava orgulhosa.